Fala galera, Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro. Tô aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha, que está sempre ligado em todas as notícias, em todas as informações aqui nos canais Paparazzo. Antes de mais nada, pedir para você que tá aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like porque é muito importante pra gente, vai ajudar demais no crescimento do nosso trabalho. E também vai te ajudar a ficar ligado sempre em todas as informações do Flamengo. Então é muito fácil, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma entrevista que a gente faça, nenhuma chegada. Olha, daqui a pouquinho tem Supercopa, falta pouco tempo para a Supercopa, depois tem a Recopa, Mundial de Clubes, a gente vai trazer todos os detalhes para vocês, então não percam, nenhum conteúdo que a gente subir aqui, é muito fácil, só você se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, que também ajuda muito o nosso trabalho, dar aquela moral pro nosso trabalho. Além disso, também, pedir você que já é inscrito, se você já é inscrito, compartilha com a galera nos grupos de WhatsApp e vambora para mais um vídeo aqui no canal 2. Bom, ontem a gente falou com vocês sobre a Supercopa, vou falar novamente, a Supercopa do Brasil tem 3 lugares para serem disputados, 3 lugares estão cotados e disputando essa competição, Salvador, Recife e Brasília. O Palmeiras já fez bloqueio em uma cidade, em um lugar que é Salvador. Flamengo fez bloqueio nos 3 lugares, tanto Recife, quanto Brasília, quanto Salvador. O Flamengo já fez bloqueio nesses 3 lugares, é de praxe. Ano passado o Flamengo também fez a mesma coisa, não sei se vocês lembram, mas tem esses 3 lugares, essa decisão vai ser tomada agora nos próximos dias. O Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, ele está com essa decisão para tomar. Além dessa decisão, também tem a questão de técnico da seleção brasileira. Então, são algumas decisões que o Edinaldo Rodrigues tem para tomar, mas o que também pode ajudar que a competição seja realizada em Salvador, eu até falei ontem para vocês, uma situação que pode ajudar. No ano passado, um jogo da seleção brasileira estava marcado para ser realizado em Salvador, acabou não acontecendo, veio para o Rio de Janeiro para ser disputado no Maracanã, então tem essa pendência, isso pode contar, e o Edinaldo Rodrigues também é baiano, o que me falaram é que por ele ser baiano também, pode ajudar na decisão. Então, são esses 2 fatores, e eu acho também que acaba atendendo os 2 clubes, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo tem torcidas no Nordeste, tem torcida em Salvador, então eu acho que isso também pode ajudar bastante. A gente vai trazer alguns outros detalhes para vocês sobre o mercado, começar falando sobre a questão do Rossi, a gente vai trazer mais alguns detalhes, os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel viajam nesta sexta-feira, vou passar o horário para vocês da viagem, mas antes, gente, eu vou falar aqui porque me impressionou o fato, o elogio do Casagrande, a contratação e a volta do Gerson para o Flamengo. Em meio a algumas críticas e alguns comentários que a gente acompanhou nos últimos dias em relação a esse retorno do Gerson, o próprio Gerson na coletiva de imprensa se mostrou insatisfeito, com os comentários que foram feitos em relação a fracasso e etc. E em contrapartida desses comentários, a gente teve o Casagrande, ex-jogador, elogiando a volta do Gerson. Vou ler até alguns trechos para vocês entenderem o que ele falou. Ele ele acaba dando uma alfinetada no Vitor Pereira no final da coluna, mas ele elogia o Gerson e também elogia o Flamengo. Ele disse o seguinte: Gerson foi novamente apresentado no Flamengo. Sou fã e espero que o próximo treinador da seleção brasileira dê mais atenção a ele, que foi ignorado pelo Tite o tempo todo. É um jogador que em forma consegue ditar a dinâmica de uma partida como poucos. Apesar de ser cria do Fluminense, Gerson se sente em casa na Gávea, até porque participou efetivamente daquele ano mágico de 2019.
nem sempre dá para se considerar um fracasso ou que o jogador volta frustrado para o Brasil. Fiquei 7 anos na Itália e vi grandes jogadores chegarem e ficarem só uma temporada. E muitas vezes isso não tem nada a ver com o futebol. O Flamengo se mexe bem no mercado e tem a vantagem de que qualquer jogador sonhe em jogar com a camisa rubro-negra. Concordo com a fala do Gerson sobre ter escolhido o Flamengo pelas ambições. É verdade. O time da Gávea hoje é uma grande escolha fora os grandes times europeus. Vitor Pereira tem um elenco maravilhoso nas mãos que dá para montar uma equipe de diversas maneiras. Só espero que se comporte melhor com o Flamengo do que no Corinthians, porque se ele se queimar com as duas maiores torcidas do país e do mundo, será o fim. Então, Walter Casagrande elogiando a contratação e o retorno à decisão do Gerson de ter voltado para o Flamengo. Acho bem interessante a gente também trazer esse ponto, né? Porque mostra uma outra visão e de um ex-jogador também. Não quer dizer que o atleta ter retornado para o futebol brasileiro que logo vai significar fracasso. Na minha opinião, não significa, e o próprio Gerson ontem falou isso muito bem em sua coletiva de apresentação. Bom, galera, trazer aqui para vocês também uma outra situação interessante. O Mauro César falou que o Corinthians não tem condições de competir com o Flamengo. Comentarista no programa Bate-Ponto da Jovem Pan trouxe a sua opinião em relação ao Corinthians nessa temporada. O Corinthians não tem condição de competir com o Flamengo e o Vitor Pereira é o termômetro disso, porque você vê a mudança de posição do cara. O Flamengo é maior que o Corinthians? Não. São dois clubes que se equivalem. A questão é que o momento de um oferece oportunidades que o outro não oferece. Eu acho que isso também casa muito com o que o Vitor falou, né, sobre a questão de proposta e de projeto de carreira, realmente que o Flamengo hoje traz, não só para o treinador, mas para jogadores que almejam estar no Flamengo, almejam vestir a camisa do Flamengo. Realmente o projeto hoje é um projeto gigantesco, estar na disputa de um Mundial de Clubes, na disputa da Recopa, na disputa da Supercopa, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro. São muitas competições que o Flamengo disputa e realmente é um projeto de carreira para qualquer jogador e um projeto muito ambicioso, e eu acho que é isso que o Mauro fala. Sem desmerecer o Corinthians, porque o Corinthians é gigante também, a gente precisa falar, o Corinthians tem a sua grandeza, mas o momento que o Corinthians vive hoje é um momento completamente diferente do momento que o Flamengo vive, né? Hoje o Flamengo é exemplo de finanças, hoje o Flamengo é exemplo de elenco e de gestão também, porque essa diretoria consegue administrar bem as suas questões financeiras, o que ajuda para o clube contratar. Então isso tudo casa muito com o que o Mauro César falou sobre oportunidades e o que o Flamengo pode oferecer ao Vitor Pereira e quem chega, né? E até falando sobre essa questão de projeto de carreira, como os jogadores avaliam, né, o Flamengo hoje, a gente ontem acabou vendo o vídeo do presidente da raça rubro-negra falando sobre a contratação, né, aprovando a contratação do Douglas Costa, dizendo que o Douglas Costa quer jogar no Flamengo, que ele aceita um contrato até de produtividade, falando sobre uma possibilidade de vinda do Douglas Costa ao clube rubro-negro. A repercussão, como sempre, é muito negativa em relação à contratação do Douglas Costa. Os torcedores reclamam muito, né? Não querem o Douglas Costa. Bem, a maioria, né? Pelo que a gente observa, pelo que a gente analisa, a maioria não quer o Douglas Costa. E o Paparazzo até já tinha falado aqui, a gente até já tinha falado em vídeos, nas redes sociais também, que há alguns membros, né, dirigentes do Flamengo que pertencem à diretoria, também já falaram, deram a sua opinião sobre o Douglas Costa internamente. Eles entendem que o Douglas Costa hoje não tem um nível, ele não está no nível para
estar nesse time do Flamengo e que realmente seria um investimento que o Flamengo faria, pode até vir de graça, mas existe a questão de salário, existe toda essa situação e que hoje o Flamengo entende, né? Alguns dirigentes dentro do clube que pertencem também à diretoria, conselho também, essas pessoas entendem que o Douglas Costa não pertence, né? Não está no nível desse elenco, e eu acho super compreensível, né? Se a gente parar para pensar hoje, o Flamengo podendo contratar jogadores de seleção brasileira, podendo não, né? Contando já com jogadores de seleção brasileira, seleção uruguaia, podendo contratar outros jogadores como, por exemplo, que já foram da seleção brasileira, como o Oscar. Vocês viram como que o Oscar tentou de todas as formas vir para o Flamengo, mas acabou que não conseguiu, ele já até retornou para o Xangai, mas o Flamengo hoje é visto dessa forma no mercado. Então, eu entendo um pouco dessa interpretação do Douglas Costa por parte de membros da diretoria, porque realmente o Douglas Costa, nos últimos anos, teve alguns problemas, principalmente na questão física. Então, trazendo aí para vocês, né, um pouco dessa repercussão também internamente no clube em relação ao Douglas Costa. Gente, uma matéria muito interessante pra gente trazer aqui para vocês, do meu querido Fred Gomes, do Globo Esporte, sobre o Arrascaeta. E não é que o Arrascaeta, de tímido, né, aquele negócio de tímido, até hoje eu não vou entender, de tímido, pode ser também cidadão brasileiro? Exatamente isso. A informação que o Fred Gomes trouxe é que o Arrascaeta está tentando a obtenção da cidadania brasileira. Olha só, o nosso querido Arrasca tentando, né, a cidadania brasileira, e isso pode ajudar o Flamengo por conta da questão de limite de estrangeiros no clube, e o Flamengo pode trazer o Rossi, né, vai tentar trazer o Rossi agora, a gente vai inclusive falar sobre isso já, mas isso pode ajudar o Flamengo, essa obtenção da cidadania brasileira por parte do Arrascaeta, por conta do limite de estrangeiros no elenco. O Arrascaeta mora no Brasil desde janeiro de 2015, quando trocou o defensor do Uruguai pelo Cruzeiro. Foram 4 anos em Belo Horizonte e outros 4 anos no Rio de Janeiro. E ele atende aos pré-requisitos solicitados pelo artigo 65 da Lei de Imigração. Esses artigos dizem o seguinte: ter capacidade civil, segundo a lei brasileira, ter residência em território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos, ou seja, todos os requisitos ele está cumprindo, comunicar-se em língua portuguesa, considerando as condições do naturalizando. Ele fala, né, a gente consegue entender o que o Arrascaeta fala, ele fala muito bem português, com aquele sotaque que é normal, mas ele fala português. E também não possuir condenação penal ou estiver reabilitado nos termos da lei. Então, a Arrascaeta cumpre todos os pré-requisitos para ter a sua cidadania brasileira, e ele está tentando. E isso pode ajudar e muito o Flamengo. Bom, falando um pouquinho de mercado com vocês, para finalizar então o nosso vídeo, o Flamengo, né, dirigentes do Flamengo viajam nesta sexta-feira às 6 horas da tarde. Eles partem para a Argentina. Eles já têm um pré-contrato na mala e eles vão tentar negociar com o Boca para liberar o Agustín Rossi antes, né, do prazo que acaba o contrato, que é no meio do ano. O Boca tem a seguinte decisão a fazer. Foi até o que o Vene Casagrande trouxe. Perde o goleiro de graça no meio de 2023, no meio desse ano agora, ou negocia para ficar com um percentual ou receber compensação financeira. Então, acho que é mais jogo para o Boca liberar o Agustín Rossi permanecendo com um percentual, ou então uma compensação financeira, do que perder o jogador de graça no meio de 2023, né? Os dirigentes do Flamengo viajam, a gente já falou até aqui com vocês que eles estão aguardando para acertar a negociação e assim se pronunciarem mais sobre a questão da acusação de agressão ao Rossi, mas por enquanto o Flamengo não pretende se pronunciar, até porque não é jogador do clube, e eles estão indo da mesma forma
não mudou o plano, eles não mudaram os planos por conta dessa acusação, por conta dessa notícia que saiu ontem. Eles, inclusive, tomaram ciência dessa notícia ontem, antes da apresentação do Gerson, e isso não mudou também o plano da diretoria de viagem para a Argentina para acertar a contratação do Rossi. E tem também, né, o jornalista colombiano da Rádio Continental também trouxe que o Flamengo pode se reunir com o staff do Quinteiro. A gente vai trazendo todas as informações para vocês e agradecendo demais a tua companhia, a tua audiência aqui. Mais tarde eu volto com mais notícia e mais informação. Beijo, valeu!